Mas a minha preocupação é essa, para que a gente seja o mais transparente possível, governador, para que as pessoas entendam, porque, por exemplo, o senhor está no âmbito estadual, governador do estado, mas tem um âmbito federal, que aí é o PT, na figura do Lula, que é o nosso presidente da República. E pra gente, às vezes, parece que é uma queda de braço, que se o senhor tiver que pedir alguma coisa pro Lula, ele vai dizer não, porque o senhor é do PSDB. Soa assim, às vezes, o senhor entende? Falta, às vezes, uma clareza nesse sentido. Agora, eu não diria que é todo mundo que trabalha assim, mas eu diria que a gente faz um esforço para governar sem ser para partido. Porque não dá certo, tem que ser pra partido gente. Precisa, faz parte da democracia, na eleição se disputa, né, às vezes duramente, etc. Agora, no governo, você tem que governar para todo mundo. Quando eu era ministro da Saúde, eu dizia, olha, no Ministério, eu não sou do PSDB, que é o meu partido, do qual eu sou fundador. Eu sou do Partido da Saúde. E às vezes eu digo isso aqui como governador. Eu disse no dia que lançamos o programa de Estrada Vicinal. Falei, olha, nenhum prefeito precisa mudar de partido para receber. Eu, enquanto estiver no governo, eu sou do Partido de São Paulo. Isso pode parecer retórica, discurso, mas tem uma profundidade fundamental. Né? Quer dizer, isso é essencial para poder governar o Brasil direito. Eu li uma declaração do senhor que quando o senhor sofreu qualquer derrota nas urnas, nas eleições, e por qualquer motivo o senhor não ocupou um cargo público, o senhor se aproveitou desse momento para investir na sua formação, estudou mais, se reciclou, refletiu acerca daquilo que tinha feito, mas o mais importante dessa declaração do senhor é que o senhor dizia assim, que tinha se afastado do casulo ilusório do poder. O que poder traz de inabilidade ou de limitação para um homem numa democracia? O poder é conferido pelas pessoas. Então, na verdade, você passa rapidamente de uma situação de poder para uma de nenhum poder. Da noite para o dia, não é como um rico, que raramente um rico fica pobre. Mas, tem acontecido, viu, governador? Mas não é comum, tão comum quanto em política. Você tem poder, tem isso, tem aquilo, de repente você não tem nada. Então eu estou sempre preparado para isso. São os up and down da vida. Né? A vida vai assim. Então você tem que estar sempre preparado. Eu já tive várias vezes isso na vida. Lembra, com 22 anos, eu tive que deixar o Brasil sem dinheiro, perseguido pelo golpe militar, e tive que refazer minha vida do zero. Né? Além do mais, filho único, como eu era, né? Sou meus pais sozinhos, um trauma também psicológico. Eu tive que enfrentar isso. São as coisas que acontecem. Eu estava bem no Chile, anos depois, estava casado, já com 2 filhos, com bom sucesso profissional na universidade e tal, veio um golpe, eu fui preso no golpe do Chile. A troco de nada, aquela arbitrariedade. Porque era estrangeiro. Eu fui preso e no final eu saí, eu tive naquele famoso estádio do Chile, do qual ninguém saiu, eu fui o caso único. Eu saí. Né? Como o senhor conseguiu? Eu consegui, porque eu tinha passaporte italiano, né? Porque eu era exilado, o Brasil não me dava passaporte. Mas meu pai era italiano, então eu tinha passaporte italiano, tinha cidadania italiana também. E aí eu insisti, conversei, falei, etc. Acabaram me soltando para eu voltar no dia seguinte. Para ser interrogado, eu não voltei, porque as regras do jogo não eram regras confiáveis. E aí fiquei trancado na embaixada da Itália uns 8 meses. Né? Eu soube que a esposa do senhor... E aí, digamos, eu tive que refazer de novo minha vida, com 2 filhos no mundo. Tá certo? Depois, voltei ao Brasil, tudo bem, fui secretário do Montoro, deputado uma vez, deputado pela segunda vez, fui o mais votado do Brasil na época, senador, fui ministro, mas aí perdi a eleição de prefeito em São Paulo, em 96. Perdi, voltei para o Senado, eu era senador. Depois fui ministro da Saúde, uma área que era um risco tremendo, porque eu não sou médico, eu não entendo nada de Foi nessa época que disseram que o senhor era hipocondríaco? E aí você viu? Eu fui injusto. Mas não adianta, todo mundo acha que eu sou hipocondríaco e tal. Mas pelo menos ficava bem para ministro da Saúde, que não é médico, o pessoal achava que o senhor entendia de remédio. Não, remédio até entendo alguma coisa, especialmente para estômago, essas coisas. Mas aí, depois eu disputei a eleição de presidente. Perdi. Né? Em 2002, eu acho que foi uma boa campanha, tá? Mas perdi. Essa história de dizer que a derrota constrói, etc. Conversa. É bom sempre ganhar em eleição, como em partida de futebol. Mas se você perde, aí eu voltei para Princeton, nos Estados Unidos, onde eu tinha trabalhado, passei um ano me reciclando, fazendo palestras, escrevendo, etc. Tal, pensando a minha experiência, né? Refazendo tudo. Aí voltei e disputei a prefeitura, um risco tremendo. Ganhei. E depois
veio a eleição de 2006, eu tive que deixar a prefeitura, coisa que me chateou bastante, muito, deixar a prefeitura de São Paulo. Mas não tinha opção na época, olhando. E olhando a posteriori foi bom, porque o meu vice na prefeitura manteve toda a equipe, continuou fazendo um bom trabalho administrativo, o Kassab, e nós mantivemos São Paulo, o Estado, num rumo, né, que é muito importante, inclusive de uma forma independente, e conseguir formar uma outra equipe boa. O segredo para você funcionar bem na vida pública é ter uma boa equipe. É você não concorrer com os seus auxiliares. Entendeu? Você deixar eles brilharem. E você trabalhar mais do que eles. Isso é fundamental. Eu vou continuar pedindo essa receita para o senhor no próximo bloco, pode ser? Vamos lá. Porque eu também tenho umas coisas para falar sobre isso que eu soube que são muito curiosas. Então você não perca o próximo bloco. Continuamos com o governador José Serra. Fica por aí que já mais Papo Vanguarda, especialíssimo aniversário, 3 anos. Já a gente está de volta. Dá só um tempinho. A Fundação Casa, por exemplo, é um problema para implantação em algumas cidades. É um problema. As pessoas preferem que não tenha no seu município. Eu entendo isso como governador, mas como governador eu tenho que resolver o problema. Você não vai para um município, vai para o outro.